conexo com um ato infracional, ou seja, quando o maior de 18 anos praticar uma infração auxiliado por um menor de 18 anos, a separação é obrigatória. Um será julgado na justiça comum, o outro será julgado na justiça especial, na vara da infância e da juventude. Ok? Vamos então agora nesse instante à segunda pergunta que nos foi encaminhada no programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, havendo conexão entre crime do júri e crime não doloso contra a vida, qual será a competência? Excelente pergunta. Estamos diante de um crime de competência do júri, conexo com um crime que não é da competência do júri. Primeira pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: qual é mesmo a competência do júri? O júri julga exatamente quais crimes? Eu digo a vocês. O júri julga os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida. Atenção, o júri não é competente para julgar os crimes culposos contra a vida, como, por exemplo, um atropelamento culposo no trânsito. Isso não é da competência do júri. O júri julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são eles? Olha, está lá no Código Penal. Homicídio, lá no artigo 121. Participação em suicídio, no artigo 122. Infanticídio, no artigo 123. E aborto, ali a partir do artigo 124. Esses são os crimes dolosos contra a vida. Esses são os crimes de competência do tribunal do júri. Mas eu pergunto a vocês, será que esses crimes dolosos contra a vida, somente os consumados? Ou também os tentados são da competência do tribunal do júri? O que você acha? Só os consumados ou também os tentados? Os dois. Então o júri julga os crimes dolosos contra a vida consumados e também os tentados. Julga exatamente os dois. Por exemplo, uma tentativa de homicídio será julgada também pelo tribunal do júri. Uma tentativa de infanticídio também é julgada pelo tribunal do júri. Tem mais uma pergunta a fazer para vocês. E o latrocínio? Também é da competência do tribunal do júri? O júri também julgará latrocínio. O que é mesmo latrocínio? É o roubo seguido de morte. Será que o tribunal do júri é competente para julgar o latrocínio, o roubo seguido de morte? Não. O latrocínio, apesar de ter o resultado morte, ele não é um crime doloso contra a vida. O latrocínio é crime contra o patrimônio, motivo pelo qual, meus queridos amigos, o latrocínio não é da competência do tribunal do júri. Tudo bem? Então esses são os crimes de competência do tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumados, sejam eles tentados. E a pergunta é, e se o agente pratica um crime doloso contra a vida, conexo com outro crime, quem julgará os dois? O júri. O júri puxa, o júri atrai o crime conexo. Então, guarde sempre essa frase. O tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, mais os crimes conexos. Tudo bem? Guarde exatamente essa frase, guarde essa informação. O júri julga os crimes dolosos contra a vida, mais os crimes conexos. Assim, dessa maneira, vamos à terceira pergunta que nos foi encaminhada. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor Flávio, ocorre conexão quando há instâncias diferentes? Pergunta interessantíssima da colega. Ocorre conexão quando há instâncias diferentes? Por exemplo, eu, Flávio, professor, se pratico um crime nesse instante, nesse estúdio, serei julgado pelo juiz dessa comarca. Então é o juiz dessa comarca que vai me julgar, que vai me processar. Agora, e o prefeito? Quem é que julga o prefeito? Bem, quem julga o prefeito é o Tribunal de Justiça, ou, se for crime federal, é o Tribunal Regional Federal. Portanto, a segunda instância julga o prefeito. E o governador? Quem é que julga o governador? Bem, quem julga o governador, diz a Constituição, é o STJ. É o que diz o artigo 105 da Constituição Federal. Quem julga o governador é o STJ. Quem julga o presidente, hein? Pelo crime comum. Quem julga o presidente, ou também um deputado federal, ou um senador? Quem é que julga? Resposta, o STF. O STF. Veja então que as pessoas,
elas podem ser processadas em instâncias diferentes, não é? E a pergunta é, e se houver conexão e continência nesses casos, quem julgará? Responda vocês. Vai ser a instância maior. Vai ser a instância maior. Por exemplo, se eu, Flávio, pratico um crime em concurso com um juiz, seremos ambos julgados pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque aquela competência por prerrogativa de função vai se comunicar com o coautor, vai se comunicar para o partícipe. Então guarde isso. Sempre que houver conexão e continência, teremos a reunião de processos, ainda que as instâncias sejam diferentes. Se eu sou julgado na primeira instância e o juiz é na segunda instância, em caso de conexão, os processos serão reunidos na segunda instância. Se um juiz de direito pratica um crime com um presidente, o juiz seria julgado no TJ, o presidente no STF, serão ambos julgados no STF, que é a instância maior. Não é fácil? Então, havendo conexão e continência, aplicar-se-á a instância maior. Vamos, meus queridos amigos, para a quarta pergunta do programa de hoje. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, de quem é a competência para julgar crime doloso contra a vida praticado por prefeito? Ah, mas essa pergunta é mais polêmica. Quem é competente para julgar o crime doloso contra a vida praticado por prefeito? Alguém responderia precipitadamente: ah, é o TJ. Você disse agora há pouco que quem julga o prefeito é o TJ. Mas outros responderiam também muito rapidamente: não. Quem julga o crime doloso contra a vida é o júri. Você disse que quem julga o crime doloso contra a vida é o tribunal do júri. E agora, meus amigos, é o júri ou é o TJ? Sabe qual é o problema dessa questão? O problema é que as duas competências estão previstas na Constituição Federal. A competência para julgar os crimes dolosos contra a vida está lá no artigo 5º da Constituição Federal e consta realmente que é do tribunal do júri. Ocorre que a competência para julgar o prefeito, chamada competência por prerrogativa de função, é do TJ e também está na Constituição Federal, também está no artigo 29 da Constituição. Portanto, meus amigos, estamos diante de um conflito aparente de normas. Duas normas aparentemente em conflito. De um lado, o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a competência é do júri. Do outro lado, o artigo 29 da Constituição, dizendo que a competência é do TJ. Veja esse conflito aparente de normas. Como é que nós resolvemos essa antinomia? Como é que nós resolvemos esse conflito aparente de normas? Olha, se não fosse um conflito de normas constitucionais, resolveríamos pelo sistema hierárquico, onde a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Mas não dá para aplicar nesse caso, porque estamos diante de duas normas constitucionais. Também não dá para aplicar aí o famoso sistema cronológico, aquele sistema em que a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Não dá, porque esses dois artigos nasceram juntos na Constituição de 88. Em resumo, não dá para aplicar o sistema cronológico, não dá para aplicar o sistema hierárquico. Nesse caso, que sistema para a solução dos conflitos nós teremos nesse caso? Respondo a vocês. O sistema da especialidade. O critério da especialidade. Segundo o qual, norma especial prevalece sobre norma geral. Norma especial prevalece sobre norma geral. Explico melhor para vocês. Lá no artigo 5º da Constituição, temos uma norma geral, dizendo que quem matar alguém vai ser julgado pelo tribunal do júri. Essa é uma norma geral, que vale para todas as pessoas. Além disso, a mesma Constituição diz que se o prefeito mata alguém, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, que é uma regra especial. E aí, meus amigos, na mesma Constituição, a lei especial prevalece sobre a lei geral. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Diante desse cenário, quem vai julgar então o prefeito, se o prefeito mata alguém, sabe quem é? O Tribunal de Justiça. Se prefeito mata alguém, quem julga é o Tribunal de Justiça, regra especial.